Chin Radio and TV International, 49 years of celebrating our differences. Este programa é apresentado por Local 183. Laiuna, sinta o poder. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Bem-vindos a mais um programa aqui na TV que fala a sua língua. Eu sou Juliano De Luca, estou aqui na praia sim, curtindo o Brasil e levando para você mais informações das coisas maravilhosas que existe aqui nesse país. Bem-vindos ao programa Vem Comigo! E como vocês já sabem, nossa equipe foi até o Brasil para trazer um pouco de cultura e história desse país maravilhoso. No programa de hoje nós vamos mostrar a cobertura completa dessa aventura com Juliano De Luca. Vem comigo! Essa é a nossa TV Canadá, a TV que fala a sua língua, a TV que está ligada em você. Eu sou Juliano De Luca e hoje o programa Vem Comigo trouxe você para uma viagem fantástica, uma viagem que conta uma história da realidade de tudo que vivemos hoje. E essa realidade começou aqui por volta de 1553 no Brasil, onde os portugueses chegaram e com certeza conseguiram trazer um pouco da cultura riquíssima de Portugal até a gente. Seu Gilberto, muito obrigado pela recepção calorosa que o senhor nos prestou aqui e um pouco da história. Eu gostaria de te perguntar o que significa esse cenário aqui atrás. Bom, na verdade é uma honra falar com vocês e é um prazer receber a todas as pessoas que nos visitam aqui, né? Na realidade, esse cenário retrata um pouco da chegada dos jesuítas ao Brasil, né? Embora isso tenha acontecido por volta de 1553, a história do forte propriamente começa por volta de 1531, 32, né? Com a fundação da primeira vila brasileira. Bom, aqui na verdade nós temos um cenário que os jesuítas liderados pelo padre português Manuel da Nóbrega, né, que no fim tinha por objetivo recepcioná-los bem, abrir espaço para os interesses portugueses aqui no território. Aqui houve uma guerra sangrenta entre os índios tupiniquins e os tupinambás. Mais ou menos na época de quando, mais ou menos? Na verdade, esse conflito se acentuou logo no princípio da construção do forte, isso por volta de 1532. 1532. Esse forte, ele era todo de madeira. E eles tacaram fogo, puseram fogo no forte. E daí foi feita uma carta daqui do Brasil para o rei de Portugal, pedindo que eles viriam fazer aqui um forte de alvenaria. Alvenaria de pedras. Houve sim uma reação do nativo ante a chegada de estranhos aqui no território. Então surgiram alguns conflitos. Esses conflitos resultam na destruição por fogo, né, do forte, daquela construção de madeira, de tal modo que por volta de 1550, já com uma orientação da coroa portuguesa, os portugueses retornam à região e constroem o que nós temos aqui no interior do forte, a plataforma em pedras. Com canhões e tudo. Exato, porque naqueles dias havia assim, a preocupação portuguesa quanto à chegada e eventuais problemas que tanto nativos, como você bem disse, né, tupinambás e tupiniquins, como europeus, notadamente espanhóis, franceses, também holandeses, né, havia essa preocupação. Então o forte a partir de 1550 toma uma outra força com a construção da plataforma, porque eles dispunham, acho que 5 canhões, pequenos canhões voltados para o canal.
cujo propósito era impedir a passagem de qualquer pessoa, né, nativo ou europeu, que representasse risco à soberania portuguesa recém-chegada aqui no território. Então, quer dizer, os portugueses já chegaram protegendo o Brasil. E continuando essa viagem, essa história riquíssima do nosso país, atrás aqui tem o índio Cunhambebe, que é o líder da nação Tupinambá. Seu Gilberto, é verdade que esses índios eram canibais? Sim, na verdade, nós temos registros aqui de combates envolvendo indígenas de nação Tupiniquim e Tupinambá. O Tupiniquim era um povo de uma índole mais dócil, mais tranquila, né? Já os Tupinambá não, eram muito mais agressivos. Inclusive pesa a expressão tamoio, porque tamoio na linguagem nativa significava eu sou o dono do território, né? Então ele não tolerava a presença de estranhos, né? Quando havia assim, combate envolvendo Tupinambá com Tupiniquim, por exemplo, ou Tupinambá com europeu, né? Quando eles aprisionavam os seus mais bravos guerreiros, eles costumavam praticar a antropofagia, ou canibalismo, porque acreditavam que era possível fortalecer-se ainda mais comendo mesmo, literalmente, da carne do seu inimigo. E detalhe, entre eles não havia o temor da morte não. Era uma honra poder, digamos, eu perdi, eles vão me matar e vão me degolar, amém, sem problema. Era uma honra. Desse jeito? Sim. Não havia essa coisa do temor que é muito comum, né, a gente vê hoje em dia. Então, se o cara fosse forte, inteligente, guerreiro, era comido. O adversário era comido. Era. É isso aí, meu amigo. Fique ligado, porque essa história não para por aqui. Agora, vocês vão saber muito mais após os nossos comerciais. O ano novo está quase chegando e mais uma vez o Oasis Convention Center preparou uma festa inesquecível para a passagem do ano. Venha se deleitar com o nosso menu especial e passe a virada do ano ao som da banda Os Sombras, vindo diretamente de Portugal. Ligue agora e garanta sua reserva. Oasis Convention Center, a sua melhor escolha. Você também acha que frequentar uma igreja deve ser algo agradável? Fazer novos amigos e conhecer os seus vizinhos? Desfrutar de músicas animadas com um sabor contemporâneo? Ouvir mensagens encorajadoras e positivas a cada semana? Então você pensa como nós. Somos uma igreja de língua portuguesa que há 17 anos está presente em centenas de famílias em Toronto. Faça-nos uma visita e veja a diferença. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Cristo para as Nações. A Chin Radio Nolly Tours escolheram Playa Blanca, no Panamá, para celebrar o 28º aniversário do Piquenique de Inverno da Chin. De 18 de janeiro a 1 de fevereiro, você será o convidado de honra do prestigiado Hotel Royal da Cameron, localizado junto a uma extensa praia banhada pelas águas amenas do Golfo do Panamá e com um serviço requintado em regime de tudo incluído. Para mais informações, escute a programação portuguesa na Chin Radio. O Oasis Convention Center é o local ideal para a sua festa. Amplos salões, ambiente agradável e atendimento personalizado. A nossa equipe de profissionais é altamente qualificada e estará à sua disposição para tornar o seu evento mais atraente e sofisticado. E você não precisa se preocupar com nenhum detalhe da festa. Venha nos conhecer e torne a festa dos seus sonhos realidade. E finalmente chegamos aqui no forte e agora vamos lá acompanhar aqui o seu Gilberto. Fala um pouco dessa imagem, o que significa esse começo de tudo. Como a gente vê aqui na tela, nós temos aqui a presença de uma caravela, né? Uma caravela europeia. Sim. Temos também um pouco de fauna e flora. Certo. A razão pela qual os macacos que aqui estão é porque provém deles o nome atual da cidade. Bertioga provém de Buriquioca, ou seja, aqui seria o recanto ou a moradia dos antigos macacos buriquis. Eu tenho aqui também na tela uma baleia. Na verdade, existe um laço histórico, né? Portugal manda construir, isso na primeira metade do século XVI, algumas atividades pesqueiras que eles chamavam de armação de baleias. A nossa região,
abrigou a maior delas. As baleias eram pescadas aqui em alto mar, trazidas para cá, e depois de todo um preparo delas se extraía um óleo. O óleo da baleia. Óleo de baleia, muito comum no uso da construção de então, e também as casas ou algumas ruas, principalmente casas mais abastadas, né, tinham a possibilidade de ter luz em casa. Nós temos aqui no forte mesmo uma amostra da aplicação desse óleo na construção, né? O construtor de antigamente usava alguns elementos naturais e também um pouquinho de um pó obtido de ostra, né? Porque a ostra exposta ao tempo vai liberar um pó branquinho, né? Então era muito comum o emprego desse pó de ostra, ou cal de ostra, como é chamado, mais a adição do óleo de baleia, se obtinha aí uma liga. Você acrescentava mais alguns elementos naturais, ou pedras, por exemplo, de onde se podia construir. E esses canhões aqui, mini canhões, isso aqui é de verdade? Foi usado? Na verdade, o visitante pode contemplar aqui no forte um pouco de armamentos que chegam ao Brasil com as primeiras expedições portuguesas. Não somente, né? Mas com as portuguesas. Porque o objetivo da casa é mostrar para o visitante um pouco da cultura daquele momento. Então nós reproduzimos um pouco, né, da artilharia que chega com as embarcações europeias, né, que permite ao visitante ter uma ideia do tipo de armamento ou de canhões que se utilizava naqueles dias. Fala pra gente desse canhão que é um pouco maior do que o outro. Exato. Como nós vimos lá na entrada, a nossa intenção aqui é retratar um pouco da evolução da artilharia, né? Nós sabemos que inicialmente as embarcações europeias, quando chegam aqui no recém-descoberto Novo Mundo, né, portavam canhões de porte pequeno. Okay. Sabe-se até que alguns deles era possível ao capitão ou a um marujo mais forte transportá-lo no ombro, né? E na entrada então nós temos os pequenos. Num outro momento, numa outra etapa, um pouco mais do avanço nesse segmento, aqui já temos alguns canhões um pouco maiores. E nós vamos poder ver na sequência canhões já maiores que esses ainda. Fala pra gente um pouco daquelas armas ali. Qual é o nome dessa... É uma alabarda, né? Isso chega com os portugueses. Nós destacamos aqui os coletes, embora originalmente eram confeccionados em couro. Havia um revestimento interno em algodão para proteger aí o peito, né? Uma flecha. Flecha e tal, né? E também um pouco de umas armas de um calibre, digamos assim, mais longo, né? São alabardas, né? Porque eram peças bastante usadas pelos colonos portugueses aqui no território. Aliás, havia uma preocupação da coroa em ordenar que cada luso, né, aqui no território tivesse esse tipo de armamento básico, porque eles temiam a reação do indígena, né, ante sua chegada. E nós retratamos um pouco aqui desse arsenal militar, digamos assim. É uma história que não se acaba. Vem comigo. Olá pessoal, eu sou o Gilberto, da Guarda Civil de Bertioga. Hoje eu sou repórter por um dia e eu vou mostrar um pouco mais aqui do Forte São João. Existe uma relação histórica bem interessante, por exemplo, entre a cidade do Rio de Janeiro com Bertioga. Por quê? Vamos ver na sequência. Por favor, vem comigo. Nós temos aqui uma reprodução de uma tela, originalmente de Benedito Calixto, um célebre pintor brasileiro, que retrata um momento em que uma esquadra portuguesa, comandada por Estácio de Sá, aporta aqui nas imediações do forte. Bom, Estácio parte daqui depois de selecionar mais alguns membros para sua esquadra, né? E parte em direção a uma região que hoje pertence à região sudeste do Brasil, né, para atacar e expulsar os franceses. Desse episódio, ou dessa viagem, vai surgir a fundação do estado do Rio de Janeiro, isso em 1565. Okay? Temos também aqui os bustos, né, dos padres, o padre José de Anchieta, um jesuíta português, né, e também o padre Manuel da Nóbrega, que era uma espécie de líder, era um sacerdote líder daquela expedição jesuítica que chega ao Brasil por volta de 1553. Bom, aqui no corredor, nós registramos um pouco também uma história muito interessante de um aventureiro alemão, cujo nome era Hans Staden,
né, que vive uma experiência bem interessante. Ele foi capturado por indígenas Tupinambá e, em função da fama que existia sobre si, de ser um bom arcabuzeiro ou um bom artilheiro, ele seria comido, seria devorado pelos Tupinambá, porque o indígena acreditava que se fortaleceria comendo da carne, né, de um bravo, de um aventureiro bravo, como era o Hans Staden. Por sorte, isso não acontece, e nós podemos registrar aqui algumas imagens de um livro que ele publica em 1565 lá na Alemanha, ok? Interessante também destacar que as gravuras trazem assim, algumas características que não são muito usuais entre os nativos brasileiros de então e de hoje. O nosso nativo, de modo geral, tem um corpo mais atlético, né? E aqui as gravuras apresentam corpos um pouco disformes, um pouco obesos, e até mesmo uma penugem e cabelos longos, fato que não é muito comum entre os nossos nativos. Daí então alguns acreditarem que a experiência de Hans, ou o livro de Hans, não passasse de uma história, de uma lenda, né? Todavia, nós encontramos registros onde há menção, registros deixados pelo padre jesuíta, o padre Anchieta, mencionando a presença de Hans Staden pelo território. Aqui a gente exibe um pouquinho de algumas armas, né, dos nativos, parte de um cenário que já foi bem mais rico, né? Mas é possível ter uma noção aí da presença indígena aqui pelo território quando da chegada dos europeus. São nativos, nós pretendemos mostrar aqui um pouco dos índios Tupinambá. Detalhe que esse nativo aqui, que tem um lado esquerdo do corpo pintadinho, isso representava que ele estava preparado para o combate, preparado para a guerra. Né? Mais a fundo também é possível apreciar uma nativa, embora grávida, né, que já estaria possivelmente já se deliciando com partes do corpo de um inimigo, de um valente. Vem comigo, vamos continuar acompanhando aqui. Olha, esse forte aqui foi tudo feito pelos portugueses. Sim. Olha a espessura dessa parede. E tudo de pedra, né? Sim. Então eles estavam preparados para uma guerra, se fosse o caso. Exato, né? Ao contrário da Europa, onde os fortes eram construídos no alto dos morros, a nossa geografia, totalmente diferente, permitia que se fizesse, por exemplo, um forte na região mais plana, né? E precisamos levar em conta também que por volta de 1530, 1550, quando tudo começa aqui, nós não tínhamos praticamente nada no território, exceto algumas atividades aí pelo litoral do país, né? Com a exploração de madeira, né? Então o forte desse momento, muita gente diz que ele é muito pequeno, mas eu sempre digo, se a gente pudesse voltar lá a 1500, 1550, era possível verificar que não havia nem a necessidade de um forte dessa magnitude. Eu acho que para a época já seria uma construção, uma big construção, uma enorme construção. Olha, e só para fazer, né? Eu acho que foi super difícil, entendeu? Fazer hoje com máquina já é difícil, você imagina fazer com pessoas, né? Sim. Olha, você não sai daí, porque a nossa TV está ligada em você. A gente volta já, logo após os nossos comerciais. O ano novo está quase chegando e mais uma vez o Oasis Convention Center preparou uma festa inesquecível para a passagem do ano. Venha se deleitar com o nosso menu especial e passe a virada do ano ao som da banda Os Sombras, vindo diretamente de Portugal. Ligue agora e garanta sua reserva. Oasis Convention Center, a sua melhor escolha. A Chin Radio Nolly Tours escolheram Playa Blanca, no Panamá, para celebrar o 28º aniversário do Piquenique de Inverno da Chin. De 18 de janeiro a 1 de fevereiro, você será o convidado de honra do prestigiado Hotel Royal de Cameron, localizado junto a uma extensa praia banhada pelas águas amenas do Golfo do Panamá e com um serviço requintado em regime de tudo incluído. Para mais informações, escute a programação portuguesa na Chin Radio.
Long McQuaid, onde a música começa. Você também acha que frequentar uma igreja deve ser algo agradável? Fazer novos amigos e conhecer os seus vizinhos? Desfrutar de músicas animadas com um sabor contemporâneo? Ouvir mensagens encorajadoras e positivas a cada semana? Então você pensa como nós. Somos uma igreja de língua portuguesa que há 17 anos está presente em centenas de famílias em Toronto. Faça-nos uma visita e veja a diferença. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Cristo para as Nações. O Oasis Convention Center é o local ideal para a sua festa. Amplos salões, ambiente agradável e atendimento personalizado. A nossa equipe de profissionais é altamente qualificada e estará à sua disposição para tornar o seu evento mais atraente e sofisticado. E você não precisa se preocupar com nenhum detalhe da festa. Venha nos conhecer e torne a festa dos seus sonhos realidade. Estamos de volta diretamente daqui, do Forte São João. E claro, ninguém melhor que essa baixinha aqui, que é uma gigante, uma mulher com um caráter, uma garra incrível, que aqui com certeza arrumou um fã. Dona Isabel, a gente sabe que hoje aqui é feriado para todo mundo, mas a senhora está aqui trabalhando. Estamos aqui, Juliano, recebendo você, recebendo todos com bastante carinho, os turistas que nos visitam. Afinal, você está na primeira construção militar do país. E nada mais carinhoso do que ter você aqui conosco hoje. Eu estou impressionado, isso daqui foi uma doação que fizeram, né? Essa canoa, é uma canoa de um tronco só. Fala pra gente um pouquinho. Essa canoa nos foi dada por uma etnia chamada Eriquibatsa. Eles estiveram conosco na festa de 2002, no festival indígena que nós comemoramos na cidade de Bertioga. E essa canoa veio com eles pelo rio, depois ela foi colocada em cima de um ônibus, dentro de um avião e foi trazida para cá com um caminhão. E outra coisa que eu achei super interessante foi essa pequena árvore do pau-brasil. A senhora pode explicar um pouquinho pra gente o significado dessa árvore tão maravilhosa que se deu o nome pau-brasil? Então, o pau-brasil é característico da nossa região e ele foi utilizado pelos indígenas e pelos outros nativos também para coloração. É uma madeira bastante resistente, ela é de cor avermelhada, possui alguns espinhos e representa o Brasil. Eu queria que a senhora fizesse um apelo aos imigrantes, aos nossos telespectadores que estão assistindo agora, que já conferiram as imagens desse museu histórico, do primeiro forte que existiu no Brasil. Eu queria que a senhora fizesse um apelo. O que precisa? O que vocês precisam aqui para que isso não se acabe, que essa cultura não se deixe de existir? Olha, primeiro você precisa conhecer a história, Juliano, porque aqui nós tivemos duas grandes etnias, que são os tupinambás e tupiniquins. Essas etnias depois foram se mesclando com outras etnias e aí nós temos hoje os nossos guaranis. Se você conhecer a história do local, desse sítio histórico, você fica apaixonado. Mesmo porque isso é uma construção portuguesa. Então nós valorizamos todos esses heróis que vieram para cá. Né? Então nós temos assim um vínculo afetivo bastante grande com o povo português. Eles nos deram todo esse trabalho, toda essa matéria, todo esse sítio, todo esse país praticamente, né? Não sai daí, porque a nossa TV volta já já e com certeza com muito mais de história do nosso país, né, dona Isabel? Isso aí, história do nosso país. Gilberto Nunes, da Guarda Civil de Bertioga, o nosso guia nessa viagem, nos levou até a plataforma do forte para nos mostrar a vista e revelou um fato muito importante sobre o posicionamento da construção. É realmente apaixonante a história, né? É apaixonante. Vamos subir lá então? Vamos lá ver agora como que funciona os canhões, né? E assim, e depois de uma insistência junto ao Instituto do Patrimônio, nós tivemos a permissão para instalar um corrimão. Oh, então Já não facilitou tinha esse corrimão. parte, né?
Então já facilita um pouquinho para que o idoso, aquele que tem mais dificuldades de locomoção, possa chegar aqui à plataforma que oferece a visão mais bela aqui da região, né? Olha, incrível, incrível. E aquelas, vamos lá, aquelas muretas ali, então com certeza ficava um guarda ali, né? Um sentinela, é isso? Sentinela, uma atalaia, né? Porque naqueles dias havia preocupação da liderança portuguesa quanto à presença, a chegada aqui de um rival. Muitos perguntam por que o forte aqui e os cães voltados para o canal. Porque, na verdade, quando Martim Afonso passa pela região, né, e depois de fazer uma breve avaliação, entende que esse local era estratégico, porque ele pretendia fundar uma vila aí na frente. E a vila de São Vicente é fundada por ele, Martim Afonso, em janeiro de 32. De 1532, né? Então ele ordena aos seus patrícios a construção desse forte aqui, que era todo de madeira e tal. Mas por quê? Qualquer embarcação que passasse por aqui poderia chegar facilmente à região lá de São Vicente, digamos assim, sem ser incomodada ou molestada por ninguém, porque a própria natureza aqui da ilha de Santo Amaro, né? Oferecia, ou ainda hoje oferece uma condição de navegabilidade mais tranquila, né? Eles poderiam chegar na calada da noite ou mesmo durante o dia sem serem notados. Então tinha aí essa guarita. Exato. Que tinha um sentinela aqui. Exato. 24 horas. A ideia era essa. A ideia era manter aqui um soldado ou uma sentinela, né? Fiscalizando o que acontecia aqui na entrada, na chegada aqui do Oceano Atlântico, na entrada aqui pelo canal de Bertioga. É verdade que se diz ainda que existe índios nas montanhas aqui, ou não? Isso é a lenda? Provavelmente essa informação não seja verdadeira. Todavia, nós temos aqui na cidade, já há cerca de uns 30 anos aproximadamente, uma reserva indígena Guarani. E chegamos ao final dessa história maravilhosa. Essa viagem do passado que reflete hoje no presente e chega a dar até arrepio, né? A história parece que está viva o tempo todo, né? O tempo todo. É apaixonante. Eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de ter vindo para cá 10 anos atrás. Conheci uma pessoa maravilhosa que gere o espaço, a Isabel Cristina, que no momento não se encontra. Mas essa relação com o visitante, que vem de todas as partes do país e de várias partes do mundo, como vocês agora, né, os brasileiros e portugueses que estão lá no Canadá, né, então essa experiência nos enriquece muito. É um prazer imenso receber a toda essa gente aqui. Você gostaria de fazer um apelo para os portugueses, os brasileiros, enfim, todos que falam a língua de Camões lá no Canadá, um apelo para que essa cultura aqui tão linda nunca se termine? Com certeza. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um convite aos brasileiros e portugueses e ao povo canadense de modo geral a vir nos visitar aqui nas temporadas de verão, né? Porque nós somos um país de clima tropical. Aqui é uma exceção, a região de Bertioga chove muito, mas nós temos sol o ano inteiro também, e é um prazer receber a todos vocês. E com relação a essa parte da história, não temos palavras para expressar o quão belo é destacar a importância para o nosso povo e para todos os povos. Portanto, brasileiros que estão no Canadá, portugueses também, né, a quem devemos a primazia de ser nossos colonizadores, né, de estar aqui. Então vocês também são convidados. O povo canadense vai ser um prazer imenso receber a todos vocês. Muito obrigado, Sr. Gilberto. Essa é a nossa TV Canadá, a TV que fala a sua língua. Esse é o programa Vem Comigo, que leva você para uma viagem e uma aventura o tempo todo, sempre, claro, lembrando que a cultura está em primeiro lugar. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Acompanhe a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram, porque nós temos cultura e muito mais do que a comunidade merece. Tchau, Brasil. Tchau, brasileiros. Tchau, tchau, português. Tchau, tchau. O Vem Comigo de hoje fica por aqui, mas não perca amanhã a parte final dessa incrível jornada pelo Brasil. Até mais! Chin Radio and TV International, 49 years of celebrating our differences.